Olá pessoal, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O negócio hoje aqui não está fácil não, mas nós vamos perseverar nesse propósito de estudar a Palavra de Deus. Eu não tenho uma estrutura para fazer editações, fazer, como diz, aquelas coisas bonitas que o pessoal faz. Eu faço bem na simplicidade aqui, mas o propósito é nobre, é estudar a Palavra de Deus e de forma assim bem objetiva, de forma bem clara e simples, para que nós possamos entender e buscar a Deus em espírito e em verdade. Então hoje nós vamos estudar o versículo 25 da carta, do primeiro capítulo da carta aos Romanos, que Paulo escreveu aos Romanos, ou seja, que escreveu ao mundo, que hoje ela serve para todo mundo, não só serviu para os romanos naquela época, para os irmãos naquela época, mas serve para todas as pessoas que buscam a Deus até hoje. E vai ser assim até findar essa nossa jornada aqui nesse mundo. Diz assim o versículo 25: mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Amém, assim seja. Nós vimos aqui uma realidade do nosso mundo. Hoje, ainda mais com a informação, com a tecnologia, as nossas mãos, nós vimos que a mentira, muitas vezes, ela é predominante no mundo. A palavra de Deus, ela tem que ser estudada, eu digo até de forma científica, de forma matemática, de forma empírica. Por quê? De forma empírica. Porque se todas as pessoas, os cientistas, os matemáticos, as pessoas que estudam empiricamente, de forma sistemática, pegar a palavra de Deus e estudar ela, a pessoa se converte a Deus. Porque ela vai ver que a palavra de Deus ela não é mentira, ela tem uma coerência lógica, ela tem uma coerência verdadeira e ela não é mentirosa. Então, nesse sentido, a gente vê a prevalência, a gente vê a verdade absoluta, porque ela não pode ser mudada, não consegue, nenhum homem vai conseguir mudar a verdade de Deus. E mesmo que o ser humano tentem, eles não vão conseguir. Infelizmente, hoje tem muitas mentiras no mundo, desde a época de Paulo, e hoje não é diferente. Hoje eu posso dizer que está até pior. Tem muita mentira, e principalmente em relação à adoração a Deus. Tem pessoas que adoram tudo, menos a Deus. A palavra de Deus fala que Deus não faz acepção de pessoas, mas as pessoas fazem acepção de Deus. A partir do momento que a pessoa começa a adorar outras coisas a não ser Deus, e começa a adorar a criatura, adorar homens, adorar mulheres, adorar essas mentiras que as pessoas ensinam, ainda defender essas mentiras, elas estão fazendo acepção de Deus. Porque a pessoa que pega a palavra de Deus e estuda ela, sem preconceito, sem mentiras no coração, e estudar de forma verdadeira, ela vai chegar a Cristo e vai ver que Cristo é o único caminho, é a única verdade absoluta que existe. Porque ele mesmo diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então, só para fundamentar o que Paulo fala aqui nesse versículo 25, eu quero ler aqui o versículo 20 de Isaías 44, que diz assim: tal homem se apacenta de cinza, o seu coração enganado, iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer: não é mentira ou em que confio? Então, Isaías já dizia que as pessoas estão se apacentando com cinza. A cinza é nada, a cinza é pó.
A cinza é algo que já não tem serventia para nada, virou pó. Então as pessoas hoje estão iludidas com as mentiras, ou seja, com aquilo que é nada, com aquilo que é pó. A gente tem que se apegar com a verdade. A verdade, ela nos transforma. A verdade, ela nos liberta. Então, por isso que a gente tem que bater nessa tecla da verdade e que a gente possamos adorar a Deus em espírito e em verdade. E não só em palavras. A gente tem que ter uma busca incessante, de forma contínua, tem que ser um hábito na nossa vida. Diz que a vida é feita de bons ou maus hábitos. O ser humano ou ele tem bons hábitos ou ele tem maus hábitos. E a mentira muitas vezes as pessoas têm o hábito de mentir. E a gente tem que mudar isso. Todo mundo, em certo momento, fez uma mentira, contou uma mentira, ou vive na mentira. E a gente tem que tirar esse hábito maligno da nossa vida. A gente tem que ter o hábito da verdade. A gente tem que buscar a verdade, porque a verdade é que liberta. Então, a outra fundamentação que eu quero passar para nós hoje está em Jeremias 10:14, que diz assim: todo homem se tornou estúpido e não tem saber. Todos ouríveis envergonhados pelas imagens que ele esculpiu, pois a sua imagem são mentiras e nelas não há fôlego. Olha aí que Isaías escreveu naquela época. Isaías 10:14. Todo homem se tornou estúpido e não tem saber. Por quê? A partir do momento que a pessoa ele acredita nas mentiras que as pessoas estão falando, fala, não, vem aqui, vamos adorar a Buda, vamos adorar uma vaca, vamos adorar, igual os egípcios adoravam a cobra, adorava o cachorro, adorava tantas coisas, a pessoa se torna estúpido. Está deixando de adorar a Deus para adorar uma criatura, uma estupidez de homem. Então, o nosso Deus, ele não tem como ser comparado a nada. Não tem como comparar a Deus a uma águia, não tem como comparar a Deus a um profeta, a um homem. Tem pessoas que adoram, idolatra, Maomé e, sei lá, adora, segue, mata em nome de uma pessoa, em nome de uma religião. O catolicismo já fez isso, o protestantismo já fez isso, já mataram, não em nome de Deus, mataram em nome de homens, porque o homem, ele fala suas mentiras, as pessoas vai seguir as mentiras e se torna o quê? Estúpido. A gente vê um monte de estupidez que o ser humano fala e faz achando que está fazendo para Deus e não é para as suas próprias mentiras, porque Deus ele não quer que você destrua um ao outro, pelo contrário, Deus ele quer que a gente honra a Deus e a partir do momento que você honra a Deus, você também passa a honrar o seu irmão, honrar o seu próximo e com isso a sua vida vai ser uma vida honrada. E a nossa vida não pode ser uma vida de estupidez. Quanta estupidez o homem já fez na Segunda Guerra Mundial. Lá, quantos judeus foram mortos por causa de quê? A estupidez do ser humano. E, infelizmente, é sabido que a religião, muitas vezes, abençoou esses massacres, a Inquisição, o Holocausto e as mentiras dos seres humanos. Então passaram a servir a criatura em lugar do Criador. E nós não podemos fazer isso. A palavra de Deus nos mostra bem claro que nós temos que servir o Criador e não a criatura. Então, fazer outra fundamentação nossa aqui hoje vai ser em Amós 2:4, que diz assim: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá e por 4 não sustarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos, antes as suas próprias mentiras os enganaram
e após eles andaram seus pais. Então, aqui em Amós 2,4 já fala que Judá e o povo de Israel já foram enganados, estavam andando em mentira, as suas próprias mentiras os enganaram. Então a mentira ela faz isso, ela engana a pessoa. E por isso que Paulo ele fala que a gente não pode seguir mentira, principalmente na questão de adorar a Deus. Nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade. E eu não posso pegar uma criatura e dizer, esse aqui é meu Deus, eu vou adorar ele como se fosse meu Deus. Não, meu Deus é acima de tudo. Eu não posso olhar para o céu e falar, Deus é o céu, eu vou adorar o céu. Ah, não, Deus é o sol, vou adorar o sol. Não, Deus é a lua. Não, não posso, isso é uma mentira. Deus, ele é muito mais do que isso. Ele é muito mais do que isso. Então, a gente tem que olhar para Deus como se ele fosse uma matemática, porque a matemática é infinita, a gente não consegue calcular. Tem conta na matemática que ninguém consegue, ela não tem fim, ela é uma dízima periódica, ou seja, ela é infinita. Assim também é Deus. A gente pode explicar Deus como algo infinito, que não tem como ser calculado. A pessoa vai ficar a vida inteira ali fazendo, é uma infinidade, não tem como comparar a nada. A grandeza dessa tão grande sabedoria, que é a sabedoria de Deus. Então, dando continuidade aqui, eu quero, só para finalizar, que a gente não pode, de forma alguma, desprezar essa verdade de Deus e dar valor às mentiras. É o que as pessoas estão fazendo muito hoje. Então, só para finalizar aqui a nossa fundamentação, em 1 Tessalonicenses 4,4, que diz assim, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Olha só. Então, Paulo escrevendo lá a Tessalonicenses, para os Tessalonicenses, ele fala aqui no capítulo 4, no versículo 4, que cada um de nós saiba possuir o nosso corpo e saiba honrar, santificar, porque a santificação ela nos traz honra. A partir do momento que você está estudando a palavra de Deus, a partir do momento que você está buscando a Deus, você está mudando a sua mente e você está santificando a sua mente. Você está colocando fé dentro da sua mente, você está colocando esperança dentro da sua mente, e isso nos traz, né? Honra, nos traz alegria, nos traz coisas boas, porque nós temos que aprender a adorar a Deus na nossa mente, no nosso pensamento, no nosso entendimento. Por isso que Paulo fala aqui, nós temos que saber usar o nosso corpo. E como que nós usamos o nosso corpo? Pela nossa mente. Então tem que começar na nossa mente, porque aí com a nossa mente a gente consegue dobrar o nosso joelho. Com a nossa mente a gente consegue fechar os olhos para pensar em Deus e voltar o nosso pensamento para Deus e não para as mentiras das pessoas, porque o ser humano é mentiroso, mas Deus é verdadeiro. Então, para hoje, eu quero deixar esse versículo 25 aí da carta aos Romanos, que não podemos, de maneira alguma, servir a Deus em mentira. Pelo contrário, temos que servir a Deus em verdade. Tá bom? Um forte abraço e até o próximo encontro para o estudo da Palavra de Deus. Fiquem com Deus.